Fala, Fogão! Depois de quase 6 anos do Mais Botafogo à frente do Glorioso, chega o momento da gente fazer uma mini retrospectiva para poder entender o quão nociva foi essa chapa para o futebol do nosso clube. Afinal de contas, foram várias promessas realizadas, várias promessas não cumpridas e agora, no ato final, a possibilidade de enterrar o Botafogo de uma vez por todas com essa ideia, esse plano B, que nem dá para ser chamado assim de plano, de recuperação judicial. Afinal de contas, se a recuperação judicial falhar, o Botafogo tem que declarar falência e voltar na 4ª divisão do futebol brasileiro. Dá para imaginar a tragédia que seria. Essa gestão do Mais Botafogo começou com uma grande promessa de entregar o Botafogo, no fim do primeiro mandato, de forma equacionada, para que o Botafogo não mais dependesse de mecenas, torcedores ilustres. Obviamente, a gente sabe que isso não aconteceu. Não à toa, recentemente, há pouquíssimo tempo atrás, o Montenegro precisou tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar a conta de água do estádio Newton Santos. A gente chegou a esse absurdo de não ter dinheiro para poder pagar a conta de água do estádio Newton Santos. Para uma chapa que prometia, no fim do primeiro mandato, essa questão de estar equacionado para não mais depender de mecenas e torcedores ilustres, isso é um grande tapa na cara da torcida botafoguense, naturalmente. Outra grande promessa aqui do Mais Botafogo foi fazer uma gestão responsável, transparente, que prezava pela austeridade, que não iria fazer novas dívidas para pagar as contas do presente. E mais uma vez, isso não aconteceu. As desculpas são sempre as mesmas. O Botafogo sofre muitas penhoras, o Botafogo não tem acesso a todas as suas receitas, o Botafogo isso, o Botafogo aquilo. Todo mundo sabe da situação real do Botafogo, mas todos eles se candidatam para poder assumir o poder. Essa é a grande realidade. Se você promete uma gestão transparente, então que você preste contas à torcida durante toda a temporada, não apenas na hora de divulgar o balanço. Realmente existe o balanço divulgado anualmente. É um avanço nesse aspecto, a gente tem que reconhecer. Mas sempre ficam aquelas perguntas no decorrer de uma temporada. O Luiz Henrique foi vendido. Para onde foi 100% desse recurso? Nós, como torcedores, que somos os consumidores da marca Botafogo, que faz a roda do Botafogo girar, nós temos que saber esse tipo de informação. Porque senão você dá margem para uma série de questionamentos da torcida que começam a aparecer com acusações. Porque os dirigentes sempre ganham dinheiro em cima do Botafogo. A gente faz esse tipo de questionamento porque você não tem a transparência. Gestão transparente não é só você colocar lá no balanço no fim do ano quanto que gastou com cada coisa. Gestão transparente, você realmente ter uma relação bem clara com o seu torcedor, que no fim das contas é quem vai consumir a sua marca, os seus produtos, o futebol, enfim, tudo que envolve Botafogo. Um outro ponto, gestão responsável. Dizia-se que não ia mais antecipar recursos. E o que mais aconteceu na gestão do Mais Botafogo? Antecipação de recursos. O que naturalmente prejudica o futuro do clube. Se eu tô sempre antecipando recursos, algo que o Mais Botafogo reclamou pra caramba, de que o Maurício Assunção tinha feito, de quando eles assumiram o Botafogo lá no fim de 2014 para 2015, o Botafogo estava numa pindaíba danada, porque tinha muito recurso antecipado, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Esse foi o discurso. E no fim das contas, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles fizeram mais do mesmo que qualquer outra pessoa que já tinha passado como presidente do Botafogo, vice-presidente, enfim, dirigente de modo geral, já tinha feito. Eles anteciparam recursos, eles fizeram novas dívidas, tanto é que a dívida do Botafogo, que antes do Mais Botafogo assumir, era estimada na casa dos 720 milhões de reais, hoje essa mesma dívida é estimada em 1 bilhão de reais. Como que você pode explicar uma dívida aumentar tanto assim se o Mais Botafogo não fez novas dívidas? Pelo menos em tese, no discurso seria isso. Na prática a gente sabe que não foi. Um outro ponto aqui absurdo dessa gestão do Mais Botafogo foi aquele orçamento apresentado para o ano de 2019 e que foi aprovado pelo Conselho. Vale aqui esse destaque. Lembra que o orçamento previa uma receita de 250 milhões de reais em 2019? Aquele orçamento também previa o Botafogo se classificar no Brasileiro para Libertadores. Previa também 77 milhões de receita com venda de jogadores. Para um time que, no fim das contas, acabou brigando contra o rebaixamento, se livrando na antepenúltima rodada. Essa é a grande realidade dos fatos. Outro ponto aqui que foi prometido, o Botafogo passar a utilizar o novo centro de treinamento em 2018.
depois em 2019, depois em 2020. Lembra disso também? O Botafogo toda hora falava que ia começar a utilizar o CT. Não, próxima temporada a gente vai fazer lá. Aí chegava o momento, não tem como. Então a gente sabe muito bem como é que foi isso. Vale destacar também a questão dos naming rights do estádio. Além de você conseguir patrocínio até o meião, segundo o Ricardo Rotenberg, que assumiu a pasta de comercial e marketing em dezembro de 2018. Foram várias promessas em relação a isso, trazer dinheiro novo pro Botafogo, pra gente realmente ter um futebol cada vez mais forte, com um clube ali com uma gestão bem correta, bem austera, e a gente não viu nada disso também. Name rights, nem sequer a gente escuta falar. Patrocínio, então, é um suplício pra gente ver o Botafogo fechar um bom patrocínio. Há quanto tempo o Botafogo não fecha um bom patrocínio? Vale aqui destacar, por exemplo, que o Ricardo Rotenberg tinha prometido para 2019 20 milhões no uniforme de patrocínio. E no fim das contas, segundo o balanço divulgado pelo Botafogo, do ano de 2019, a gente não alcançou nem 5 milhões de patrocínio com o uniforme. Ou seja, se promete 20, se entrega menos do que 5 e ainda assim o Ricardo Rotenberg é premiado, entre aspas, assumindo a vice-presidência do futebol. Essa é a grande realidade dentro do Botafogo. Os cardeais, os caras que estão sempre lá perto do poder no Botafogo, eles estão sempre valorizando esses caras que não entregam resultado, que fazem uma série de promessas, não entrega e ainda por cima associa a marca do Botafogo a empresas que são alvos da lei. O dono da Azeite Royal está sendo processado por associação criminosa e fraude e agora a QVE Brasil, que foi anunciado nessa sexta-feira, está sendo alvo da Anvisa. Então são dois patrocinadores masters altamente prometidos aí pelo Ricardo Rotenberg, desde que ela assumiu, que são alvos da lei. Então você começa a ver que o Mais Botafogo, de uma série de coisas que eles falaram que ia fazer, culminando agora com essa questão da SA, toda hora um prazo novo, um prazo para a SA sair, para no fim das contas, eles praticamente largarem de mão essa ideia de Botafogo SA e voltarem as atenções para a recuperação judicial, embora eles tenham falado, depois de toda a repercussão negativa que deu, terem falado que isso é o último plano, a última possibilidade, sinceramente não se passa mais qualquer credibilidade. Não existe credibilidade quando a palavra sai da boca desses dirigentes que lá estão. Porque desde o primeiro mandato do Mais Botafogo, uma série de coisas que foram prometidas não foram cumpridas. Isso, naturalmente, detona totalmente a relação torcida com o Botafogo. Não por causa da instituição Botafogo. A gente ama o Botafogo, embora ele nos dê muita raiva, a gente fique muito pé da vida, porque o Botafogo não consegue alcançar os resultados que a gente gostaria que ele alcançasse, a gente não vai largar o osso, não vai largar o Botafogo, porque a gente ama o clube. A gente detesta os caras que estão à frente do clube. Só que essa relação é com eles. A relação não é só com o Botafogo. A relação é com quem está à frente do Glorioso. A relação é com quem está ali comandando o futebol, decidindo os rumos do Botafogo. Essa relação não tem a menor confiança. A torcida não gosta desses caras, não confia nesses caras, porque tudo que eles fazem, as promessas que eles fazem, a gente não vê ser cumprida. E se você tem uma promessa não cumprida, você quebra a relação de confiança. E toda hora você vai fazendo a mesma coisa. Um clube equacionado no fim do primeiro mandato. Cumprido? Nem perto. Um clube que vai ter uma gestão transparente. Cumprido? Parcialmente. Você libera o balanço, mas durante o ano você não faz ideia de como certos dinheiros são utilizados no Botafogo. Não faz ideia. Fica naquela obscuridade total. Gestão responsável, sem antecipação de recursos. Cumprida? Negativo, não passou nem perto. Não fazer novas dívidas para pagar as contas do presente. Cumprida? Também não. Conseguir name rights, conseguir patrocínio até o meião, cumprido? Também não. CT pronto em 2018, cumprido? Também não. Uma série de promessas. Esse é o retrato do Mais Botafogo. E é por isso que a gente não aguenta mais esse modelo no nosso clube. Não se trata apenas do Mais Botafogo, é de todos eles que estão lá dentro. O Botafogo tem que conseguir romper com esse modelo. Tem que realmente ter um modelo profissional. Não pode mais a gente ficar ano a ano vendo as mesmas coisas acontecerem. Porque quem quer que assuma o Botafogo agora, depois dessa eleição, vai repetir as mesmas coisas. Na hora de prometer, é tudo uma maravilha. Na hora que vê a real situação ali, como as coisas estão, aí começa, mas tem penhora, mas tem isso, mas tem aquilo. E na hora de elaborar um plano real para poder ajudar o Botafogo a dar uma volta por cima, ninguém consegue pensar em nada. E isso simplesmente é inaceitável. Porque se você quer ser presidente do Botafogo, uma marca extremamente importante no futebol brasileiro e mundial,
Então que você venha com um projeto sério e que você faça uma gestão realmente séria. Que você deixe de gastar dinheiro com certas contratações que não fazem o menor sentido, certos tipos de renovação contratual também que não fazem o menor sentido, e que você invista em estrutura, que você pegue dinheiro gasto aí à toa com Cícero, Luiz Otávio e tantos outros que a gente sabe, não só desse ano, mas 2019, 2018, 2017, sempre tem aqueles caras que não era pra estar no Botafogo, sempre tem, né? Então que você pegue esse dinheiro que você gasta muito mal, que você saiba utilizar melhor os recursos. Quando o dinheiro é curto, você tem que ter um plano bem desenvolvido, bem estruturado para você não desperdiçar. Só que o que a gente mais vê no Botafogo é o desperdício. O Botafogo é aquela impressionante história de um clube que não tem dinheiro e não sabe utilizar o pouco dinheiro que tem. Essa é a grande realidade. O Mais Botafogo, nesses quase 6 anos, mais detonou o clube do que ajudou, sinceramente falando. Se a gente pegar tudo que aconteceu desde 2015... tudo bem, a gente tem que dar o crédito ali deles conseguirem fazer o futebol do Botafogo rodar naquele ano, depois de 2014 a gente ter passado 8 meses sem pagar salário de ninguém. Ali realmente foi o fundo do poço naquela época, porque a gente vai cavando cada vez mais fundo naturalmente, e a gente chega em 2015 com o Botafogo completamente detonado. Então a gente realmente tem que dar o crédito ali pelo ano de 2015. Fez o Botafogo voltar para a primeira divisão, muito importante. Se o Botafogo não voltasse para a primeira divisão naquele ano, seria catastrófico. Se a situação hoje é ruim, imagina o Botafogo não ter voltado logo no primeiro ano, logo em 2015. Seria tenebroso. Só que o problema é que você vê como é que eles fizeram essa levantada do Botafogo. Uma série de práticas que a gente já tinha visto anteriormente. Isso não pode seguir. Que o Botafogo consiga romper com esse modelo e que o Mais Botafogo não continue à frente do nosso clube, porque são 6 anos praticamente de Mais Botafogo e o que a gente viu foi um cenário piorar ano a ano, podendo culminar agora em recuperação judicial. Se esse for o ato final do Mais Botafogo, é realmente para enterrar o futebol do clube. Que isso não aconteça. Mas e você, Fogão? Qual é a sua opinião sobre o Mais Botafogo, sobre esse período que o Botafogo esteve sob gestão do Mais Botafogo, essa chapa aí que tem mais ações nocivas ao clube do que positivas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, se não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva. O botão de se inscrever está logo aqui abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Dessa forma você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.